Semana do dia 3 de agosto, né? Estou gravando esse vídeo no dia 2, domingo, mas estou considerando que a semana começa segunda-feira. E essa semana é uma semana de lua minguante em Touro, né? Talvez vocês tenham ficado preocupados, lua minguante em Touro, no signo que muitas vezes fala, né, de fartura, da nossa capacidade de produzir, né, de materializar as coisas. E a gente vai pensar na lua minguante, né, será que vai minguar, né, esse conteúdo, né, de matéria, né, nas nossas mãos? Mas eu vim aqui trazer reflexões diferentes, né, trazer significado. Hoje a palavra desse vídeo é significado, porque de alguma forma a gente precisa significar, né, essa nossa necessidade de materializar, de criar fartura material, né, de produzir riqueza, né? E dentro dessa alunação, né, que é uma alunação, todas, né, aproximadamente há um ano, as lunações, elas são combinadas, né, é uma alunação meio câncer, meio leão, né? Quando a gente pensa em câncer, a gente vai pensar que a sua lua minguante está realmente falando sobre segurança, né? Então, segurança material. Mas quando a gente pensa em leão, né, essa lua minguante em touro, ela acaba tendo um significado maior, né? Porque eu não tenho comentado fazendo essa relação em todas as lunações, mas eu acho que aqui é válido, né? O que está acontecendo é que a lua minguante, ela acaba acontecendo, né, na casa 10, né, da próxima lua nova, ou seja, a casa 10 de leão é touro, né? Então, ela, além de significar que a gente tem que refletir, tem que pensar sobre essa realização, né, de leão, que vai acontecer na casa 10, como eu disse, casa 10 de leão é touro, signo de touro, ela também vai nos possibilitar entrar, né, começar essa relação de leão com foco também em conseguir, né, conseguir atingir a casa 10, que é touro. E por que é tão irrelevante isso, né? Leão, como eu digo muitas vezes aqui, é o signo do indivíduo que se coloca no mundo como alguém criativo, né? E a gente pode interpretar essa casa 10 em touro de várias formas. A gente pode ir pela questão material, né? Imaginar que o que Leão quer ser é rico, né? É farto, fértil, né? Ou seja, Leão deseja, né? A ambição de Leão é isso, né? Mas a gente também pode entender isso de uma forma um pouco mais, né, elevada. E é essa forma que eu venho trazer aqui para vocês. Então, na verdade, o signo de touro representa, né, alguém que é firme nos seus propósitos, né, que é estável, né, que é confiável, né, e que vai demonstrar firmeza nas suas ações. Então, a ambição de Leão é tornar-se alguém firme, confiável, né, alguém que realiza, que cristaliza, né, que consegue materializar as coisas, né. Então, vocês percebem a correlação entre leão e touro, e eu já falei isso aqui algumas vezes, né, que essa relação tem muito a ver, por exemplo, com um pensamento mais básico, né, por exemplo, da ostentação, né, eu vou ter as coisas, ter os bens materiais para ostentar, né, para mostrar para os outros, para vender uma imagem, né, de que eu sou alguém de sucesso, né. Então, existem outras combinações que podem gerar
esse tipo de pensamento, mas, na minha visão, a principal é a combinação de Leão com Touro. E dentro desse aspecto, né, eu venho compartilhando coisas pessoais aqui, vou compartilhar também a minha experiência. Eu tenho ascendente em Leão, né, e eu tenho Saturno em conjunção com ascendente, e eu tenho Júpiter em conjunção com meu meio do céu em Touro, né. É lógico que tudo isso que eu estou falando para vocês tem um significado na minha vida muito grande, né. E o que acontece, né? Quando eu era criança, né, a primeira coisa que eu colecionei era gibi do Tio Patinhas. Então eu tinha mais de 30 gibi do Tio Patinhas, né, e cheguei até a ter alguns gibis raros, né, e se você já parou por algum minuto para ler, né, uma história do Tio Patinhas, ou ver um desenho ali do DuckTales, você deve lembrar, né, que o Tio Patinhas era uma pessoa rica, uma pessoa, né, milionária, e que tinha um apreço, né, uma conexão muito grande com a primeira moeda, né, que ele teve, né, que ele chamava de moeda número 1. Né, e as histórias, elas acabavam acontecendo, né, dos vilões tentando roubar essa moeda número 1, porque essa moeda número 1 era o porquê, né, ou a causa do Tio Patinhas ser rico. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque na vida você vive e você vai construindo, acumulando, né, bens materiais. E muitas vezes, né, você tem apreço por coisas, né, por coisas colecionáveis. Por exemplo, eu tenho, a primeira coleção foi de Tio Patinhas, mas eu tenho coleção de filmes, você pode ver aí na minha estante, né, filmes, CDs, agora que eu estou praticando corrida, não digo que tenho uma coleção, mas tem alguns pares de sapato, né, alguns pares de tênis, até porque eu sou um cara pesado, né, e se eu usar um tênis só, né, o tênis acaba logo. Mas o que está por trás de tudo isso, né? Por que eu estou falando isso para vocês? É para ostentar, né? Não. É para dizer para vocês que tudo isso, né, foi porque tudo isso faz sentido porque tem um significado, né? Então, o filme eu coleciono porque, é lógico, hoje tem tudo na internet, não precisa mais, mas um dia eu pensei em ver esses filmes com meu filho, né? Eu coleciono CD porque eu sou músico também, nas horas vagas, eu escrevo música, eu tenho um apreço, né, pelo conteúdo musical. Eu coleciono perfume porque eu gosto dessa ideia da beleza, do harmonioso, né, e de como usar essa beleza de uma forma estética, né. Então, tudo isso tem um porquê, tem um sentido, né. E esse sentido, esse porquê, né, que é assim, o significado da moeda número 1 do Tio Patinhas, né. Na verdade, o Tio Patinhas cuida da moeda número 1 porque ele sabe que aquilo significa a mudança de chave, né, dele ser uma pessoa sem riqueza e uma pessoa com riqueza, né. Então, o significado que está por trás, né, dessa construção material que é o importante, né. E numa lua minguante em Touro, onde a gente poderia pensar, a lua está forte em Touro, né, porque a lua fica exaltada em Touro. Essa lua que representa exatamente esse estado, né, de fartura, de fertilidade,
dessa criatividade no sentido físico da coisa, né? Ela está em quadratura com o Sol, que está em Leão, né? Então, essa quadratura, ela diz que eu preciso confiar em mim para que eu possa gerar algo material. E vice-versa, né? Quando eu consigo construir algo na matéria, touro, né, eu acabo também ganhando confiança. Então é isso que está em jogo essa semana. São essas coisas que a gente, de certa forma, vai ter que se debruçar, né, e pensar. E é lógico que esse exemplo serve 100% para mim, né, porque eu falei aqui das configurações, né, como isso impacta, né, na minha vida. Mas essa autoconfiança, Leão, e essa criatividade física, Touro, ela está presente na vida de todo mundo. E como você lida com, né, como você utiliza essas forças, a sua criatividade pessoal e a sua criatividade de trabalhar e produzir, que é o signo de Touro, né? Também tem uma relação com beleza, estética, ética, né? Então, de que forma você vai produzir essa beleza? De que forma você vai construir algo realmente belo, né? Você precisa ser honesto em todo esse processo. E honestidade é também uma combinação de Leão com, né, o ser fiel, justo Leão, e o ser firme e constante, né, Touro. Então, honestidade também está envolvida nesse processo, né? Então, por isso a importância dessa lua minguante em Touro. Embora quando a gente pensa lua minguante, a gente pensa que vai minguar, né? Então não vai minguar os seus bens materiais, a sua conta bancária, mas você vai pensar sobre esses valores, né? Você vai tentar encontrar esse valor intrínseco, né? Por trás do seu trabalho, da sua luta pessoal, da sua construção, daquilo que você construiu na vida, né? Então, o valor, né, da moeda número 1, qual que é o valor da moeda número 1? Então, eu acho que isso é bastante relevante na vida de cada um, e isso vai nos levar, né, para lá no dia 12, essa lua minguante, primeiro, essa lua minguante acontece dia 6, quinta-feira, aproximadamente ali 10 horas da manhã, grau 14 de Leão, 14 de Touro. E a lua nova em Leão vai acontecer lá no dia 12, né? Então, essa lua vai nos levar para uma lua nova em Leão, para que a gente reafirme quem a gente é, para que a gente reafirme, afinal, de qual matéria a gente é feito, né? De qual material a gente é forjado, né? E a gente foi construído e a gente é capaz, né, de passar aí por desafios mil, né? Então é um processo, né? E eu estou colocando aqui alguns elementos do meu mapa para mostrar para vocês que eu estou inteiro nesse processo, né? Estou vivenciando esse processo de uma forma bastante íntima. Eu falei, né? Eu avisei vocês, né, que isso tudo ia mexer bastante com o meu mapa e está mexendo, né? E eu também prometi para vocês que tudo que eu conseguisse absorver de consciência no processo, eu ia vir aqui também e transmitir para vocês, né? Então, acho que esse é o significado do que eu faço aqui, né? E nesse processo, essa lua passando aí, nesse final de semana, em Áries, né? Vai fazer ali um bom aspecto com Júpiter, né? E Sol em Leão. Depois ela passa, depois ela chega, né, em Touro, e aí vai formar também quadratura, né? A Lua, quadratura com Júpiter,
né, lua minguante, quadratura com sol. Então, esse assunto, ele está ali, dia 4, 5 e 6, ele está presente, ele vai ser conduzido dessa forma, para que chegando lá na lua nova, né, em Leão, você saiba exatamente pelo que você luta, né? Você sabe exatamente pelo que você se esforça, pelo que você se dedica, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui, né, que eu pensei durante a semana, que é bastante interessante. Vai envolver algumas ideias astrológicas um pouco mais complicadas, mas eu acho que, assim, se você não entender assim, o detalhe, né, tenta pelo menos pegar pelo menos a ideia, né, que pensando, né, no signo de Touro, pensando nessa lua minguante em Touro, eu me lembrei de Winston Churchill, né, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, né, ali em 1940, né, naquela fase da Segunda Guerra Mundial, e que através da sua fala, né, através do seu discurso, né, causou, né, muitas mudanças na guerra, né. Primeiramente, né, ele falou, ele fez um discurso quando ele precisava voltar a ser primeiro-ministro, né, e a guerra estava em curso, a guerra já estava, assim, não digo no auge, né, mas estava em curso. O Hitler já estava quase conseguindo tomar a Europa toda, né. Os últimos focos de resistência era a França e a Inglaterra. Então ele se negou a negociar, né, uma rendição, né, e no momento que ele precisava se colocar, né, nesse lugar de primeiro-ministro e falar, olha, eu vou conduzir esse negócio, ele falou, ó, a única coisa que a Inglaterra, né, receberá de mim é sangue, suor e lágrimas, né. Isso demonstra bastante, né, a essência desses dois signos, Leão e Touro, né. Você está disposto ao esforço, né, tá disposto a se esforçar o que for preciso. E o momento mais icônico, né, quando ele transformou uma derrota, né, na maior vitória, né, na maior vitória dos aliados, né, e que acabou obrigando os Estados Unidos a entrar na guerra, né, que foi o caso de Dunkirk, né, que é uma praia ali no norte da França. Então, as tropas inglesas e francesas estavam presas nesse local, Dunkirk, e os alemães estavam pressionando, né, esse local para praticamente matar todos os soldados que estavam ali, né, e aí a Inglaterra não tinha navios, porque os navios estavam em Dunkirk, então não tinha como salvar esses soldados, né, do lado da França, né. E por isso tudo seria a maior derrota, né, dos aliados na guerra. E o Winston Churchill fez um discurso, né, que é o discurso onde ele fala, né, que nós lutaremos no ar, na terra, nas cidades, nas fazendas, né, no mar, né, e nunca nos renderemos, né. Então esse discurso é o discurso que faz muitos barcos civis, né, ingleses, cruzarem o Canal da Mancha para salvar os soldados de Dunkirk. Né, ele mobilizou a população para ir buscar os soldados, né. E também esse fato, esse discurso, esse fato foi o que mobilizou o Roosevelt a decidir entrar na guerra a favor dos aliados. Então, analisando astrologicamente o mapa de Winston Churchill, a gente vê
um homem com Urano em Leão oposto a Saturno em Aquário. Uma oposição fortíssima, né? De luta entre o moderno e o tradicional, uma oposição fortíssima de uma ideia de projeção para o futuro que precisa ser colocada por si mesmo, né, porque Urano estava em Leão, e formando uma cruz, né, formando um quaternário aí, uma oposição de Plutão em Touro com Mercúrio em Escorpião, né. Então, formou-se aí, né, os quatro, uma cruz, uma grande cruz nos signos fixos, né, uma grande cruz muito difícil de ser conduzida, né, de ser tratada, né, na vida. É necessário ser forte o suficiente para controlar essas quatro forças, né, indo em direções opostas, porque é isso que mostra essa grande cruz, né. Urano em Touro, aliás, Urano em Leão, demonstra alguém que é capaz de chocar, né, e exerce uma liberdade tão forte que é capaz de chocar. Saturno em Aquário, alguém que pensa de forma coletiva. Plutão em Touro, alguém que precisa construir algo e que acaba sendo impositivo nessa construção. E Mercúrio em Escorpião, que é alguém que pensa de forma estratégica, né? Mas aí eu digo, né, para momentos difíceis, né, Deus manda pessoas, né, casca dura para fazer essas, né, alguém que é capaz de controlar essas forças. E aí, aquele discurso dele chocou tanto o mundo, né, que choca até hoje, né, é estudado até hoje, né, Urano em Leão. A coragem que ele teve, né, de pedir, né, a ajuda da população, né, Saturno em Aquário, né. O pensamento, é lógico que ele não fez isso porque ele é santo, porque não, porque ele era estratégico o suficiente para pensar dessa forma, para transformar uma derrota em uma vitória, né, Mercúrio em Escorpião. E, né, a disposição para perder a sua riqueza, né, para construir algo maior, Plutão em Touro. Né? Então, para quem gosta de astrologia, para quem gosta de entender, né, o porquê, né, esse é um exemplo bem interessante, né? Alguém que tem esse quaternário forte, né, esse quaternário dos signos fixos, que podia viver isso tudo, né, só transformar isso em resistência e teimosia, né, conseguiu usar a resistência de uma forma positiva, né. E uma outra coisa, né, para quem é astrólogo, para quem gosta disso, né, os signos, não, aliás, os planetas transpessoais, né, que estão além da órbita de Saturno, né, Plutão, Urano e Netuno, eles muitas vezes não conseguem transmitir características pessoais, né, porque eles falam de coisas que estão ligadas com o infinito, né, com o além do sistema solar. E mais pessoas que têm aspectos importantes, né, com esses planetas, muitas vezes elas mostram, ou elas são aquelas pessoas que mudam o mundo, né, que vão trazer ações, atitudes, inspirações, né, que vêm além, né, estão além do mundo que a gente conhece, né, da nossa concepção, que vai até Saturno, né. Então, como eu disse, isso já é um conteúdo mais detalhado, né, relacionado a uma astrologia um pouco mais
mais técnica, né? Mas é interessante que vocês entendam, né? Que a Deus, né, não vai construir um cara obstinado como Winston Churchill se não houvesse um momento na história da humanidade que ele fosse necessário, né? Então, acho que é isso. Acho que esse é o maior exemplo que eu trago aqui para vocês, além da primeira ideia, né, que é a ideia que eu construí o vídeo sobre você encontrar, né, o significado da sua luta, do seu trabalho, do seu esforço, né? Você encontrar um significado para isso. Qual o valor da sua moeda número um, né? Eu acho que é, eu acho que é esse a maior reflexão que a gente pode fazer nessa lua minguante em Touro. Então, eu estou esquecendo de dar esse recado, né? Mas me assista no YouTube, veja no TikTok, acesse meu canal do Instagram, tem alguns e-books lá também interessantes. Né? E uma boa semana de lua minguante em Touro. Um abraço e tchau.